Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje, nós recebemos a visita do Carlos Primati, que é tradutor e historiador de cinema. Conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon e o Marco Idiarte, ambos do Instituto de Física da URGS. A gente vai conversar sobre os 200 anos do romance da Mary Shelley, Frankenstein. É Frankenstein. Isso, Frankenstein. O livro é leitura essencial, para cientistas, não cientistas, e é considerado um dos livros fundadores do gênero de ficção científica. Apesar de ter sido escrito há 200 anos, ele segue bastante atual. Qual é a história do livro? A origem do livro ela é quase tão interessante quanto o livro em si. A Mary Shelley tinha 19 anos na época, e ela era de uma turma de poetas bem mais consagrados que ela, principalmente o Lord Byron e o Percy Shelley, que depois se tornou o marido dela. Ele era casado, daí ela fugiu de casa para viver com ele, a ex-mulher dele se matou, enfim, é cheio de tragédias românticas, né? E eles estavam em férias na Suíça, daí surgiu entre eles um concurso de quem escreveria a história mais assustadora. E aí ela, teoricamente num sonho, teve a ideia de uma criatura criada artificialmente e escreveu esse romance muito rapidamente. Depois teve a ajuda do futuro marido dela, o Percy, para arredondar o romance. Ele foi publicado anonimamente e o Percy Shelley fazia muita propaganda falando bem do livro na imprensa e tem críticas da época atribuindo o livro ao Percy Shelley. E a publicação foi na Inglaterra. Exatamente, em 2 volumes, anônimo e tal. Então existe a versão de 1816, escrita de punho pela própria Mary Shelley. Tem uma edição de 1818 e uma lançada poucos anos depois, que é considerada definitiva, com correções. Elimina um pouco, digamos assim, o misticismo, o galvanismo, a alquimia. Ela puxa um pouco mais para a ciência, elimina algumas inconsistências também, algumas coisas meio redundantes e tal. Então, quase que 100% assim, das vezes, essa é a versão utilizada para traduções, para relançamento. Nessa história da competição, eu acho que eu li em algum lugar que só ela teria terminado a história, que eles teriam abandonado isso. Foi uma ideia muito boa numa noite, depois, no dia seguinte, pelo menos pois é, o Byron e o Shelley não estavam pensando mais no assunto. O Byron e o Shelley começaram a rascunhar alguma coisa, perderam o interesse e foram trabalhar nas obras deles. Se eu não me engano, o Byron escreveu uma parte do Childe Harold, que é um dos poemas mais importantes dele, lá na Vila Diodati, mas não tem nada a ver com esse concurso. Mas o John Polidori, que era o biógrafo do Byron, ele acabou escrevendo o primeiro romance de vampiro em inglês, que se chama O Vampiro. E também tem uma coisa muito pitoresca envolvida com isso, que ele foi publicado equivocadamente como sendo do Byron. E o Byron escreveu cartas para os jornais, assim, esculhambando o Polidori, chamando ele de imbecil, jamais escreveria algo tão idiota, assim. Inclusive, quando você vê os filmes baseados nessa história, tem bem essa situação, o Polidori desesperado por atenção e o Byron humilhando o Polidori. Mas o Polidori já era o biógrafo. Já era o biógrafo. E aí ele tava chamando ele de idiota. Isso é que nem xingar o garçom. Exatamente. Então, mas é engraçado porque a gente não sabe o quanto disso é exagerado, se era uma brincadeira entre eles ou se realmente o Byron era esse carrasco, assim. E acaba sendo muito menos importante do que o Frankenstein, mas é a primeira história inglesa de vampiro. E aí acaba sendo uma das influências do Drácula, do Bram Stoker. É um pouquinho diferente, mas ele faz com que o vampiro ganhe a força dele com o brilho da lua. E é uma história bem curtinha. O livro tem um aspecto interessante. Ele foi lançado anonimamente, não sei por qual motivo, se por ser um gênero novo e talvez tivesse medo da repercussão, ou a Mary Shelley, por ser mulher na época, talvez tivesse dificuldade de publicar, Mas o livro sendo anônimo e a criatura, o personagem principal, não tendo nome, uma coincidência interessante, Tem uma interpretação de como ela teria perdido um bebê nos primeiros dias depois do nascimento, antes ainda de dar nome ao bebê. Então, uma leitura que as pessoas fazem é isso, É uma maneira dela extravasar esses sentimentos ali. Ela perdeu o nenê lá na Suíça? Então, a história da Mary Shelley, por isso que eu acho tão interessante essa questão da criação da vida artificial, a história dela é bem trágica, porque a mãe dela morreu praticamente no parto dela. Ela pegou uma infecção, que era comum na época,
e ela ficou 10 dias agonizando, assim, e morreu. Ou seja, a Mary Shelley nunca conheceu a mãe dela. A mãe dela era uma escritora feminista, era Mary Stonecraft Godwin. E o pai dela, que também era escritor, o William Godwin, meio que acusava ela da morte da mãe. Então ela cresceu com esse trauma, primeiro de não ter mãe, segundo de ter matado a mãe. Aí dos 4 filhos dela, só um chegou à vida adulta. Dos 3 que morreram, o mais velho tinha 3 anos e meio. Isso entre 1815 e 1819. Então a questão da gestação, da maternidade, dessas coisas era uma coisa pesada para ela. E também tinha aquela ideia de que ela era a única mulher escritora daquele grupo, era a única capaz de criar vida, e ela faz um homem tendo esse sonho de ser capaz de criar a vida artificial sem a participação divina, a participação da fisiologia, seja lá o que for. Mas uma coisa que eu vejo também de interessante é que ela, sendo do romantismo e tal, ela tem pouco interesse pela ciência, né? Tem uma certa condenação da ciência, tem uma lição de moral ali de não se deve mexer com as forças que estão acima do seu poder e tal. Então ele tem essa contribuição para a ficção científica, que é interessantíssima, mas a gente vai deslocando isso no tempo, porque se a gente for olhar com olhar romântico, na verdade ela não tem interesse na ciência. Tanto que existe pouca descrição de como ele efetivamente, o Frankenstein, cria esse ser. É de uma página para outra, ele já está construído. Até porque na época não teria muito o que ser explorado, né? Porque se conhecia pouco os fundamentos. Não, conhecia pouco do que é ciência de verdade, mas naquela época se sabia muitas outras coisas. Por exemplo, podia ter uma série de descrições erradas sobre... Não, tinha os experimentos que o galvanismo, né? De ativar músculos com eletricidade. É muito comum alguém perguntar, mas qual a adaptação mais fiel do Frankenstein, por exemplo, para o cinema? O que é ser fiel à obra, né? É você construir o monstro do jeito que ela descreveu, que é uma descrição muito breve, aí alguém vai falar, o monstro é igualzinho do livro, ou, não existe esse negócio de pino no pescoço e cabeça achatada. Mas para mim pouco importa isso, e sim a essência do livro, e se funciona você transportar essa ideia para uma outra época. E aí eu pego como exemplo o filme de 1931, o grande clássico, né, dirigido pelo James Whale com o Boris Karloff. Daí vocês imaginam, a gente está em 1931, a própria eletricidade é uma coisa relativamente nova, carros, aviões, rádio, o fonógrafo, o próprio cinema é uma novidade, penicilina, enfim, você está cercado de conquistas científicas e tecnológicas, e imagino que para um cidadão no início do século XX era fascinante, era encantador, né? E aí qualquer espectador assiste o filme e fala assim, pô, esse cara era genial, e essa turba enfurecida de ignorantes com tochas são os burros que não aceitam a novidade, a ciência e tal. O monstro dele deu errado, mas a ideia era boa, tanto que tem aquela coisa do cérebro normal e o cérebro anormal. Talvez o pior erro do filme, se é que a gente pode falar assim, é essa ideia, né, do cérebro criminoso, do cérebro normal, de que a essência vai estar ali no cérebro do sujeito. Mas eu vejo como um filme totalmente favorável à ciência. Aí a gente volta à questão inicial, né? Isso é uma adaptação fiel ou não? Se a gente transporta isso para a ficção científica dos anos 50... depois da bomba atômica, aí a opinião pública era meio reticente em relação às conquistas científicas. Aí você fala assim, pô, não é tão legal assim você começar a mexer com certas forças. Mas quer dizer, volta de certa forma ao romantismo. E a origem do livro, né? Exatamente. O livro era a crítica à ciência. Aí se você faz um Frankenstein na década de 50, você consegue captar mais essa ideia do cientista mau, ou cientista que quer conhecer demais, ele tem boas intenções, mas faz alguma coisa errada. O que foi revolucionário? Como é que foi o livro aceito na época? Tinha algumas coisas que eram consideradas muito ruins. É difícil para nós dizer, olhando para trás, né, porque a gente conhece demais a história, a gente nasceu com a ideia do Frankenstein. Se pode perguntar também, por que ele resistiu 200 anos e se manteve atual? Isso que ele tem de revolucionário deve também contribuir para que hoje tu leia e seja uma leitura atual. E até penso, sempre imagino como é que o status quo religioso vai olhar isso que está acontecendo. Existe alguma crítica religiosa ao livro? Ou o livro foi aceito como uma ficção e foi entendido assim? Eu não fui tão a fundo nessa recepção na época, mas o que eu sei, assim, essa turma do Byron, Shelley, a Mary Shelley, etc., eles tinham influência dos contos góticos alemães,
que era do final do século XVII e tal. Então eles tinham um certo gosto pelas histórias mórbidas, pelas histórias de terror e tal, porque o Frankenstein é tanto ficção científica quanto horror, né? Ele tem essa mescla das duas ideias. E o Byron, principalmente, escreveu bastante contos e poemas góticos, umas coisas mais trágicas e tal. Aí, tendo essa influência e transformando num romance, existia outros romances góticos na época, final do século XVIII para o início do XIX, né? O Monge, algumas coisas assim, o Castelo de Otranto. Então tem a origem desse gênero aí, e a Mary Shelley de certa maneira contribui com isso. O que acontece é que existiu, também é difícil, sem fazer uma pesquisa mais funda, medir isso, né? Mas existiu um lobby dos próprios autores, o Byron, o Shelley eram bastante aceitos para, digamos assim, exaltar o Frankenstein. Como eu falei, o próprio Percy escreveu uma crítica elogiosa para o Frankenstein e publicou, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. E isso foi sendo comprado pelo pessoal muito rapidamente. A Mary Shelley ainda estava viva, ela morreu muito nova. Muito jovem, né? A Mary Shelley morreu com 50 e poucos anos, né? Mas teve uma adaptação para o teatro, que ela chegou a assistir. Então aquilo começou já a ter os desdobramentos na época, né? Mas assim, eu não sei de críticas mais ferrenhas. Também não sou uma autoridade em literatura inglesa do século XIX, mas eu acho os escritos delas às vezes meio ingênuos. A gente talvez se acostume muito com outro tipo de leitura, com autores mais relevantes, mas eu acredito que a novidade foi muito interessante. A ideia que ela concebeu, a proposta dela, o imaginário que ela concebeu, eu acho que é mais importante do que o produto literário em si. E tem uma questão bem interessante, né? A gente está sempre conversando com pessoas que conhecem Frankenstein só pelos filmes, mas no livro a criatura é super erudita, ela aprende a falar inglês, ela tem todo um questionamento moral, ético com o criador, né? Então é muito mais uma discussão moral do que necessariamente científica. Ele não fica assim, nossa, eu criei uma pessoa que o sangue circula pelo corpo. Não existe isso. Existe assim, você me criou, e agora? Qual a sua responsabilidade em relação a mim? Né? Eu vou ter uma noiva, eu vou ter família, eu vou me vingar de você. Tal. Sim, ele não nasce um monstro, ele se torna um monstro como consequência do abandono. Ele é um monstro. Mas não internamente. Uma das passagens que eu mais gosto é que ele se esconde no porão daquela família, né? Ali que onde ele aprende inglês. Ali ele aprende inglês, né? Até tinha uma interpretação, das várias interpretações sobre a razão do monstro na história, que a Mary se considerava ela um monstro entre os gênios que estavam, os poetas geniais ali. Ela era menor. E ela estava aprendendo com eles. Toda a interpretação eu acho plausível. Isso. Inclusive o termo Franken hoje se usa para designar uma coisa monstruosa, não natural, né? Eu vi uma lista de termos, né? Por exemplo, um deles é o Frankenfood, qualquer comida que não seja orgânica. Uma outra que era interessante era o Frankenschlong, né? É um experimento que foi feito com coelhos, onde eles faziam transplante de tecido erétil de pênis, né? Então é o Frankenschlong. Mas daí isso entra nessa outra parte das interpretações, que, né, como tu disseste, apareceram depois do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, ali no final da Segunda Guerra, que é sobre o cientista maluco, ensandecido, que quer conquistar ou destruir o mundo, que não tem nenhum controle ou nenhum interesse sobre as consequências da sua criação, né? A arrogância do cientista. E mesmo não tendo sido essa a intenção original do livro, né? E é por isso que eu disse lá no início que o livro é leitura obrigatória hoje em dia para todo mundo que quer fazer ciência, né? Por causa da discussão com esse viés, né? Sobre até onde vai a responsabilidade de quem produz a ciência, de quem produz a tecnologia. Tipo uma reinauguração do problema da maçã, né? Da fruta da sabedoria. O Adão, quando morde a maçã, ele está querendo explorar uma coisa que foi avisado para ele que não podia ser explorada. A árvore do conhecimento é errada. É errada, né? E na verdade, o Frankenstein, o cientista, esse é a mesma coisa. Ele está indo na direção, todo mundo diz que ele não deve fazer isso. E ele tem aquela coisa que ficou clássica, não sei se é uma invenção da Mary Shelley, que é assim, ele tem o professor, mas ele supera, como pupilo, ele é muito mais inteligente. E o professor dele fala, não, você está errado. Não pode ir lá, não. Né? E o cara fala, não, eu vou te provar que eu tenho razão. Mas eu acho que se a gente considerar a Mary Shelley como uma autora consistente e que as ideias dela estão no livro, eu queria comentar uma série de contos que eu traduzi para a edição
edição do Frankenstein para Dark Side, em que ela retoma esses temas. É uma edição de capa dura, bonita, com uma tradução nova, que não é minha, mas tem um encarte com contos que a gente chamou de contos da imortalidade, porque ela retoma o tema da imortalidade ou coisas parecidas com isso em mais 4 contos. Desses 4 contos, um ficou inédito e o outro foi publicado póstumamente, e só 2 delas foram publicados enquanto ela vivia. Também não sei dizer necessariamente se todo autor passava por isso, mas ela remetia dezenas de contos para as revistas da época e eles eram recusados o tempo todo. E quando eram publicados aparecia assim, o título do conto e da autora de Frankenstein. Não aparecia Mary Shelley, nada. Aparecia só como a autora de Frankenstein. Então ela viveu em função disso. Mas o primeiro deles é de 1819, ou seja, um ano depois da publicação do Frankenstein, chamado Valério, o Romano Reanimado. É um romano da Roma Antiga que do nada desperta no século XIX e fica passeando pela Itália e lamentando a ruína do Império, que foi grandioso. Basicamente a história do Futurama, só que 200 anos antes. Sim, mas ela não explica... Não dá explicação nenhuma. Ele é inacabado. E tem um final, assim, mas... Não foi muito elaborado. Daria para ter uma conclusão mais clara. Mas o que eu quero chegar, que eu acho mais interessante para a nossa discussão, é um de 1826 chamado Roger Dodsworth, o Inglês Reanimado. Porque também reanimado. Mas esse é mais interessante. Em 1826, no mesmo ano que ela escreveu isso, surgiu na imprensa inglesa a história desse sujeito chamado Roger Dodsworth, que foi encontrado numa geleira, congelado. E aí ele foi levado para casa por um cientista que conseguiu reanimá-lo. E ele voltou ao normal, voltou a viver depois de muitos anos preso naquela geleira. E aí isso suscitou uma curiosidade dos leitores e tal. E a Mary Shelley acreditou nessa história. E depois virou uma farsa famosa da época. E isso foi contado como se tivesse acontecido. Como algo verídico. Não saiu. Ela lia os relatos na imprensa, achou interessantíssimo e escreveu usando o nome real do cara, imaginando as consequências disso, assim. E ela começa os primeiros parágrafos falando assim: onde está esse cavalheiro? Porque ele não aparece a público para nos contar as histórias de sua época e tal. Uma coisa extremamente romântica. Isso é anterior ou posterior ao romano? É posterior. É posterior. Quer dizer que ela meio que antecipou a história. E o interessante também é que ele está numa geleira, que é como termina o Frankenstein, né? Ele termina no Ártico. Outros escritores da época também escreveram sobre isso, mas ironizando, tirando sarro, falando que é absurdo, que não fazia sentido e tal. E ela achava que normal. Então eu acho interessante a gente se debruçar para isso, para falar assim, a Mary Shelley não era essa pessoa interessada em ler sobre ciência, falar assim, isso é possível, isso não é possível, com o conhecimento da época, obviamente. E logo que surgiu essa falsa notícia na imprensa, circulou bastante, foi reproduzido em jornais de vários países, já tinha pessoal lá que falou assim, isso não faz o menor sentido. O Cornélio Agrippa, por exemplo, que ela cita no Frankenstein, que era um alquimista, a biografia dele foi escrita pelo pai da Mary Shelley, William Godwin, que escreveu um livro chamado A Vida dos Necromancers. E aí ela escreveu também um conto chamado O Imortal Mortal, em 1833, é o conto mais famoso dela, tem várias coletâneas de ficção científica, que é sobre, justamente um dos personagens é o Cornélio Agrippa. E aí um assistente dele tem uma desilusão amorosa, aí ele vai beber um elixir, que ele acha que é um elixir para se desapaixonar, né? Um elixir para eliminar o amor, mas na verdade é o elixir da imortalidade. Aí ele bebe aquilo, ele é amaldiçoado a ser eterno. Então eu acho que, obviamente, a gente está conversando muito rapidamente, né? Mas a gente se debruça nas intenções da Mary Shelley, tem esse conceito que é muito interessante também. A imortalidade é uma maldição. Isso tem na Bíblia também, né? E o Drácula original, o Drácula do Bram Stoker mesmo, não as versões pro cinema, ele se sente um amaldiçoado por não morrer. Não é uma ambição dele, como a gente vê nos filmes, o cara, vou virar vampiro, né? Vou curtir a vida sem parar. Então ela também tem essa ideia, que é uma ideia romântica também, né? Sim, que a vida é horrível, né? Então viver mais é horrível. Não, a vida não é horrível, mas eu acho que se tu é imortal num mundo de mortais... Mas tem uma carga emocional a ideia do romantismo. O romantismo é o sofrimento. Mas então... é também o egocentrismo, é viver bem também, né? Eles não viviam mal.
E só para concluir, o quarto conto dela, de 1830, é a Transformação, que é um rapaz falido e desterrado lá, que ele acaba fazendo um acordo com um anão sinistro de eles trocarem de corpo por alguns dias, em troca de uma quantia em ouro lá e tal. Só que aí o anão trapaceia ele. E aí é interessante, eu vejo aí também a relação com o Frankenstein, que é se a gente for pensar na influência dos góticos, também tem a ideia do duplo sinistro. O Frankenstein, a gente lê o livro, tanto que o próprio monstro ficou conhecido como Frankenstein. Essa é a próxima pergunta, porque em algum momento se passou a usar Frankenstein não como criador, mas para designar a criatura, né? Como é que aconteceu essa mudança? Então, mas ele é um duplo, né? Ele é um reflexo do cientista, ele é um filho dele. Eu acho que o fato dela não ter dado nome para a criatura, você ficar o tempo todo chamando de criatura, de monstro, é o monstro de Frankenstein, daí começaram a abreviar. Eu acho que na cultura pop do início do século XX, meio do século XX, quando começou a ter muita coisa direcionada para criança mesmo, né? Então era desenho animado, disco de rock para criança, daí tinha muito Frankenstein, tem uma banda desse estilo chamada Frankenstein and the Ghouls. E aí acredito que foi mais assim, então você sai, digamos assim, do leitor mais erudito, o cara que vai ler ou interpretar o livro e joga na cultura pop, e você para de consumir o livro e passa a olhar os subprodutos, os derivados, e aí você vai falar, o monstro, que monstro? Sim, Monstro e Frankenstein. Tem que dar um nome. Daí é o monstro Frankenstein. Mas aí é muito comum, né? Acho que todo mundo cresceu falando, aquele é o Frankenstein, daí passa um tempo, não, ele é o monstro de Frankenstein, e o cientista se chama Victor Frankenstein. Mas são poucas pessoas, acho que sabem a diferença. Embora devesse ser, não é uma leitura comum. É um livro pequeno, mas... Sim. Não, pois é. Só esse ano eu sei que saíram 2 edições brasileiras. Então, disponível ele tá. Eu até vi uma postagem muito engraçada no Facebook, que alguém escreveu assim, eu descobri o final alternativo do Frankenstein. Aí tinha a última página do livro, tava escrito a lápis assim, e então a criatura foi embora. Olha, tudo bem se a partir de agora você me chamar de Frankenstein, não tem problema, esse é o meu nome. Então é realmente assim, uma marca, né, do livro. Eu acho que se não tivesse um nome tão pitoresco, né, Frankenstein, que é a pedra de Frank em alemão, né? Se não tivesse esse nome, aí talvez não tivesse virado o nome do monstro. Sim, na física a gente tem uma pedra também. Uma das coisas que teve também é uma série, uma enxurrada, não só de continuações, mas de histórias paralelas. Aí teve a noiva de Frankenstein, a viúva de Frankenstein, o cachorro de Frankenstein, né? Frankenstein contra Drácula. Isso, contra King Kong, Godzilla contra Frankenstein. Conta um pouco sobre esse universo frankensteiniano. No livro, ele já pede uma noiva. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu li o livro. O cientista vai lá, ele constrói a noiva e imediatamente ele se arrepende e destrói. O que aconteceu é que quando ele se deu conta do abandono e de que a responsabilidade era do Frankenstein, ele resolveu se vingar. Então, ele matou o irmão do Frankenstein. E aí, para evitar essa corrida absurda de vingança, eles entraram num acordo de que ele faria uma noiva. E então, no meio do processo ele se arrependeu. Ele se arrepende, né? E aí o monstro se rebela e eles vão parar no Ártico, mais ou menos isso, né? Mas enfim, e aí então, falando especificamente sobre cinema, né? Em 1931 é o início do primeiro grande ciclo de filmes de terror. Com o Estúdio Universal fez o Drácula, fez um imenso sucesso e imediatamente falou assim, vamos adaptar outro clássico da literatura. O horror ele é interessante porque ele começa com os pilares do gênero na literatura. Então é o Drácula, Frankenstein, Médico e o Monstro, Fantasma da Ópera. Então ele vai buscar na literatura a sua origem. E como fazia muito sucesso, a questão da continuação é praticamente inevitável. Mas se a gente pensar, eles até que resistiram bem, porque demorou 4 anos para surgir a primeira continuação. Até lá era a múmia, o lobisomem, eram outros monstros. Aí em 35, o mesmo diretor, o James Whale, fez A Noiva de Frankenstein, que muita gente considera superior ao original. E também tem essa ideia, né? Ele constrói a noiva para sossegar um pouco a angústia do monstro do Frankenstein, porque ele é uma criatura trágica, né? Patética, ele não é assustador necessariamente. Só que aí tem uma solução genial, que a noiva, quando vê aquela criatura monstruosa, rejeita. Então é aquele conceito, os monstros vão se aceitar. Não, mesmo ela sendo monstruosa, em tese, ela vê aquela criatura e
ele não quer. Aí o próprio monstro destrói o laboratório e morre todo mundo. E aí até ele fala uma frase clássica que é: nós pertencemos aos mortos. Então existe a questão moral ainda, trágica. Só que aí qual que é o barato da coisa? E a partir desse filme, continuando o ciclo da Universal, a coisa começa a cair um pouco de nível e começa a ter os filmes mais baratos mesmo para alimentar um público já ávido pelo gênero. Então tem o Filho de Frankenstein, depois começam a misturar os monstros, daí tem o Castelo de Frankenstein, que tem Drácula e lobisomem também, depois tem o Castelo de Drácula, que também tem todos os monstros juntos. Tem o Frankenstein contra o lobisomem. Mas isso não são sequências. Se você colocar tudo na sequência, eles são relativamente curtos, 65, 70 minutos, dá pra você fazer uma maratona ali, eles se conectam. Isso que eles é se conectam mais... e tem uma coerência. Uma coerência dentro do... Não, claro, dentro da incoerência. Mas nem tudo eram filmes ruins, né? Por exemplo, teve a versão comédia, né, do jovem Frankenstein, que é genial. Não, claro. Eu digo ruim até em termos de ambição mesmo, porque esses filmes já... House of Drácula, House of Frankenstein, eles já eram feitos curtinhos porque eles eram feitos para programa duplo. Então eles nem tinham intenção de ser um grande filme. Já o Frankenstein e o Frankenstein, eles eram grandes filmes. Eles tiveram grandes lançamentos mesmo. Na época não existia o preconceito em relação ao terror, então eles eram considerados filmes grandes mesmo, grande lançamento do mês, assim. O Filho de Frankenstein eu acho muito interessante porque mesmo ele não sendo um grande filme, ele usa a ideia do filho de Frankenstein de uma maneira bem interessante, porque o protagonista é filho do Dr. Frankenstein original, e ele fala assim: não, meu pai era um louco, era absurdo, não tem cabimento o que ele fez, tal. Só que ele começa a ser seduzido pelas leituras e ele fala: pô, eu tenho que construir esse monstro. E aí ele faz um filho também. Então essa relação do filho de Frankenstein ela é bem explorada no filme, né? Quem é o filho de Frankenstein? O monstro que ele cria, o próprio protagonista, o filho dele. Aí o monstro que ele cria ameaça o filho dele. Então é um filho dele ameaçando o outro filho dele. Não se chamava Milton. E quanto ao jovem Frankenstein, aí é genial. Eu acho o melhor filme do Mel Brooks. Ele era apaixonado pela série da Universal e o filme dele, quando você assiste, você acha tudo engraçado e absurdo. Só que por incrível que pareça, ele pega muitos elementos dos filmes originais. Então aquele policial que tem um braço de madeira, existe. Ele tem aquele bracinho de madeira, assim. E é muito parecido fisicamente. Mas parece também um pouco o Dr. Strangelove, né? Sim. Mas ele tá no original, esse policial com sotaque incompreensível e tal. E o laboratório que ele usa é o mesmo do filme original. Tinha um maluco na década de 80 chamado Kenneth Strickfaden, que era um doido por ciência, que gostava daqueles aparelhos que soltam faíscas, não sei o que lá. E ele construiu de maneira independente um laboratório gigante, cheio dessas inutilidades encantadoras. Sim. E aí ele ofereceu para a Universal falou: pô, incrível. Colocou lá. Aí pra noiva do Frankenstein ele construiu umas geringonças a mais, o laboratório é mais grandioso ainda. Aí em 74, quando o Mel Brooks fez o filme, ele ficou sabendo e falou: pô, vou usar o laboratório original. Então quando você tá vendo aquela cena da construção do monstro, aquela coisa retrô, preto e branco, na verdade é o cenário do laboratório original. Eu nunca entendi por que não fizeram, né, um spin-off contando a história da Frau Blücher. Todos os personagens ali são demais, né? Você tá falando do Frank Schlong, o Frankenstein dele também tem essa questão, né? Que ela fala assim: você é grande em todas as partes, né? A mocinha fala lá, que é a Terry Garr. E é uma proeza não só do Mel Brooks, mas do Gene Wilder, que é o roteirista do filme também, né? E tem personagens novos que não tinham eu acho que não tinha no livro, como o Igor. O Igor é ótimo. E tem um documentário que o Mel Brooks, ele fala, obviamente ele fala em tom de ironia, da construção do monstro, os pinos no pescoço, a cabeça achatada. Daí ele fala assim: às vezes essa fábrica medíocre de fantasias que é Hollywood é capaz de criar coisas realmente incríveis. E é mesmo, né? A gente tem, às vezes a gente tem esse olhar sempre de desdém em relação ao cinema, à capacidade do cinema, mas muita coisa que todo mundo associa ao Frankenstein foi criado pelo cinema. O Igor ou o Igor, seja lá o que for, né? Que tem no original, no filme original, ele chama Fritz. E é muito engraçado, porque ele é um corcunda que tem uma bengalazinha desse tamanho, pequenininha assim, que dá a impressão que dá mais trabalho usar a bengala do que não usar. E no filme do Mel Brooks tem isso. Então por isso que eu falei, se você assiste o Jovem Frankenstein e assiste os originais ou rever,
você acaba rindo de tudo, porque muitas das ideias que ele ironiza bem no filme já são engraçadas no filme original, dependendo o espírito. Então quais são esses que a gente teria que ver junto com o Jovem Frankenstein? Olha, eu emendaria assim numa sequência o Frankenstein de 31, A Noiva de Frankenstein de 35, aí acho que o Filho de Frankenstein, se não me engano, de 39, que ele tem uma coisa genial, que o Bela Lugosi e o Boris Karloff fizeram muitos filmes juntos. É meio que um conceito estabelecido que o Karloff era um ator muito superior ao Lugosi. O Lugosi tinha o problema do sotaque, tinha o problema de ficar muito mais estereotipado do que o Karloff. O Karloff tinha mais falas, não necessariamente quando fazia a criatura de Frankenstein, mas em todos os outros filmes que eles fizeram juntos. Só que no Filho de Frankenstein, o Lugosi faz o Igor, o Corcunda, e é reconhecido assim como o melhor papel da carreira dele, porque ele é o verdadeiro vilão do filme. Talvez, estou supondo isso agora, talvez com a evolução da série sentiam falta de um vilão. E aí o que acontece? Entre o monstro, né, a criatura, e o cientista, eles colocaram esse Corcunda malvado, e ele quer que o Dr. Frankenstein construa a criatura para ele se vingar de todo mundo que maltratou ele. Então ele é o cérebro manipulador que faz com que o cientista seja seduzido pela ideia de criar um monstro, né? E o Jovem Frankenstein. Aí emenda a maratona com o Jovem Frankenstein. Então essa é a receita de fim de semana. Então hoje a gente conversou sobre o Frankenstein, da Mary Shelley, com o Carlos Primati, que é tradutor, historiador de cinema, e conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon, e o Marco de Arte do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.